Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Cabala Cast. Vamos discutir hoje um assunto da porção dessa semana, da porção de Vayera, sobre o perigo de julgar os outros, sobre a importância de não julgar os outros e o perigo de julgar os outros. Então é tudo baseado numa história verdadeira, uma história real, que aconteceu há uns 60, 70 anos atrás. E é uma história baseada numa história da porção dessa semana sobre Lot e suas filhas. Então a história é que Lot e sua família moravam em Sodoma e o Criador decidiu que ia destruir essa cidade. Ia destruir Sodoma e Gomorra porque era uma cidade totalmente negativa, totalmente egoísta, as pessoas eram totalmente egoístas, era proibido compartilhar. Então, o Criador viu que a negatividade de Sodoma e Gomorra era tão grande que ia acabar contaminando o mundo inteiro, então que pelo bem da humanidade tinha que fazer uma limpeza e destruir Sodoma e Gomorra. E Lot, que morava lá, era sobrinho de Abraão. E pelo mérito do seu tio Tzadik, do seu tio que era um justo, Abraão, Lot mereceu ser salvo e vieram anjos e avisaram a Lot que a cidade ia ser destruída e que ele tinha que fugir com a família dele. E quando eles estivessem fugindo e a cidade estivesse sendo destruída, eles não podiam olhar para trás. Então Lot e a sua esposa e as suas filhas, 2 filhas, fugiram. E a esposa de Lot olhou para trás e morreu. E ela se transformou numa estátua de sal. E aí Lot e sua filha conseguiram escapar e fugiram para dentro de uma caverna. Lot e suas 2 filhas. E esse momento não é tão longe assim da história do dilúvio, é 10 gerações depois da história do dilúvio, da época da Arca de Noé. Então as pessoas dessa época falavam sobre o dilúvio e sabiam que o mundo inteiro, há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, tinha sido totalmente destruído. Então o que aconteceu foi que quando Lot e suas filhas chegaram nessa caverna e viram a destruição de Sodoma e Gomorra, elas acharam que o mundo inteiro tinha sido destruído novamente e que eles eram os últimos sobreviventes, os únicos sobreviventes. E elas acharam que elas tinham a obrigação de manter a humanidade viva. Então o que elas fizeram? Elas embebedaram o pai e na primeira noite a filha mais velha dormiu com o pai e engravidou. Na noite seguinte elas engravidaram Lot novamente e a filha mais nova também dormiu com o pai e ela também engravidou. E quando as crianças nasceram, a filha mais velha chamou seu filho de Moab, que significa do pai. E a filha mais nova chamou o filho de Ben-Ami, que é filho do meu povo, mas querendo dizer filho do meu pai. Então que até no nome dos filhos, elas deram a indicação de que eles eram filhos do pai, que tinha uma coisa estranha ali acontecendo. Então essa é a história das filhas de Lot e a gente entendeu aqui que as filhas de Lot fizeram isso para salvar o mundo. Depois elas viram, depois que as primeiras noites se passaram, elas viram que não tinha sido o mundo inteiro destruído, que elas não precisavam ter feito aquilo, mas mesmo assim elas deram assim os nomes das crianças. Agora voltamos para 60, 70 anos atrás e tem uma história de um homem que ficou muito doente e os médicos não sabiam o que ele tinha. E o sintoma é que a língua dele ficou inchada, mas a língua dele ficou inchada ao ponto de ocupar a boca inteira, de invadir a boca inteira, e ele não conseguia nem se alimentar. Ele não conseguia nem comer, e ele viu que ele ia morrer. Então esse homem chamou o seu rabino, chamou o seu ravo, chamou o seu mestre, e ele contou a ele por que ele ficou doente. E ele contou que ele estava estudando a Parashá, a porção de Vayera, com seu grupo de estudos. E eles estudaram que dessa relação de Lot com suas filhas, dessa relação incestuosa de Lot com suas filhas, vem esse povo chamado Moab. E desses moabitas vem uma mulher chamada Ruth, que é a bisavó do rei Davi, que é o antecessor do Messias. Então que o rei Davi e o próprio Messias vêm da semente de Lot. E dessa relação de Lot com as suas filhas. E como é que pode? Como pode que uma coisa tão positiva vem
de uma raiz aparentemente negativa. E que esse homem que estava estudando com o seu grupo de estudo, ele falou, e olha que absurdo, elas eram sem vergonhas, porque elas nem tinham vergonha do incesto. Não só elas dormiram com o pai, mas elas nem tinham vergonha do incesto, tanto é que elas deram o nome do filho expondo o ocorrido, expondo o que tinha acontecido. Então ele falou das filhas de Ló como sem vergonhas, com julgamento. Ele julgou as filhas de Ló e falou oralmente disso, verbalizou isso. Ele contou que de noite ele viu num sonho duas senhoras idosas, duas mulheres idosas com o rosto coberto num chale, que eram as filhas de Ló. E que elas apareceram no sonho para ele porque elas tinham ouvido o que ele tinha dito e elas vieram responder. E elas explicaram que elas eram da família de Abraão, sobrinhas, né, de Abraão. E que na família de Abraão era sabido que aconteciam milagres. Abraão era conhecido porque aconteciam com ele milagres. Então elas podiam muito bem ter dito que tinham engravidado por milagre, que tinham engravidado de forma milagrosa, e assim elas teriam mantido o segredo da origem dos seus filhos. Mas elas tinham medo que essa crença podia se espalhar e que as pessoas iam achar que essas crianças eram especiais e que elas tinham nascido de forma milagrosa, e os filhos iam poder usar isso com uma má intenção e podiam acabar fazendo algum mal. Então elas preferiram contar a verdade e expor a verdade no nome dos próprios filhos para não enganar a sociedade e a sociedade não achar que eles eram milagrosos, não eram milagrosos nada. Essa era a realidade. Então eles não são crianças milagrosas, mas sim são filhos do pai, do nosso pai. Então a intenção toda delas nessa história toda era pura. O tempo todo a intenção era pura. A intenção de dormir com o pai era pura. Na verdade, elas foram para o sacrifício para salvar a humanidade. Não é que elas pensavam mesmo nisso, eram sem vergonhas, de forma alguma. E ao dar o nome, também a intenção era pura, para ninguém achar que eram crianças milagrosas, e isso podia se tornar um perigo para todo mundo saber a origem delas. E que como ele tinha falado mal delas, ele tinha usado a boca e a língua para falar mal delas, a consequência agora era que a língua dele estava inchando e que ele ia morrer. E de fato, esse homem morreu. Essa doença matou esse homem. Então eu queria despertar, porque essa história não é tão... sabe, uma coisa é falar de uma história bíblica que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Outra coisa é falar de uma história que aconteceu 60, 70 anos atrás, de alguém que falou dessa história e veio um sonho das filhas de Ló. Sabe, é fácil julgar as filhas de Ló, é fácil julgar as pessoas de Sodoma e Gomorra, mas é perigoso julgar. A gente não deve julgar em pensamento. E mesmo se estiver julgando em pensamento, melhor não verbalizar, é perigoso julgar em fala. A boca desse homem, a língua desse homem ficou inchada e ele morreu por causa disso. E para terminar, por que o Mashiach vem daí? Por que a semente do Messias vem dessa relação estranha, digamos assim, incestuosa, de Ló com suas filhas? E a resposta rápida é que para revelar a luz do fundo das clipot, do fundo da escuridão, precisa de pessoas que vêm do fundo. Precisa de almas que vêm lá do fundo. Então a alma do Messias tem que revelar a luz que vem lá do fundo da escuridão. Então ele também é uma alma que vem lá do fundo da escuridão e aí se eleva para o máximo possível de iluminação. Obrigado pela sua audiência. Estou feliz de estar aqui de volta. Uma boa semana para todo mundo. Compartilha esse vídeo, compartilha esse áudio, clica se você gostou, comenta. Estou aqui para comentários, estou aqui para discutir com vocês. Estou aberto para ouvir seu feedback. Muito obrigado e até a próxima.